E aí, tô aqui de novo. O prof nem tirou a roupa do primeiro vídeo, que é pra não perder o embalo. Vocês viram que eu só prendi o cabelo. Só pra minha figura não ficar muito enjoativa. Mas a prof prendeu o cabelo. Então tá bom. Turma, segunda parte de soma e produto de raízes de equação do segundo grau. Muito bem. Agora eu estava olhando um exemplo que eu dei para vocês. Vocês lembram que eu dei esse exemplo? Que eu disse, eu quero a soma e o produto das raízes dessa equação. E aí, se eu não sei a fórmula, eu vou lá, faço a Bhaskara e encontro as duas raízes, que eu até tinha dado o exemplo, né? Se for 2 e 3, é só somar 2 mais 3. Se as raízes der 2 e 3, e se eu pedir a soma, então é 2 mais 3. Se eu pedir o produto, é 2 vezes 3. Beleza. E aí eu tinha dito para vocês, eu vou dar esse exemplo, a gente vai ver a soma e as raízes. Que isso? A soma e as raízes. A soma e o produto, tá? E aí eu tinha dito que não quiser faz a Bhaskara. Porém, quem tentou fazer a Bhaskara se lascou. Porque vocês viram que ela não deu para fazer. Aí vão dizer, a professora ficou louca, enlouqueceu. Se a mulher disse que era para fazer Bhaskara e que eu ia achar o mesmo resultado. Pois então, lascou-se. Não, gente, estava certo. Porém, eu quero chamar a atenção num detalhe aqui para vocês, tá? Essa equação, se vocês forem resolver por Bhaskara, vocês já vão ver que o delta deu negativo, não é? B ao quadrado menos 4ac, vou fazer pelo delta, tá aqui, a gente já tá escolado de fazer isso, né? E vocês viram que o delta é negativo. Bom, não deu raiz. Mas se não deu raiz, como é que eu achei a soma e o produto? Muito simples. Lembra que eu sempre disse para vocês que, detalhe, não existe raiz real. E lá no ensino médio, vocês vão aprender que vocês vão continuar a resolver isto aqui. Então, lá no ensino médio, vocês vão aprender, deixa eu botar para cá, você bota para cá, bota para lá. Aí vocês vão continuar, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2. Lá no ensino médio, o que vai acontecer? Vocês vão aprender como é que se extrai a raiz quadrada de menos 4. Vão aprender isso? Vão aprender, vocês vão lembrar de mim. Vocês eram felizes quando vocês paravam a Bhaskara aqui, né? Aí lá vocês vão continuar. Porém, gente, detalhe. O valor que vocês encontrarem ali na raiz quadrada de menos 4 não é um número real, tá? Vocês vão encontrar lá, vai ser um outro conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. Aí vai ter lá o izinho, 2i, i mais 1, tá? Então, assim, ó, o que a gente fez no vídeo anterior estava tudo certo, tá? Então, aqui, as raízes que vocês forem achar, no caso, vocês não vão achar agora, vocês vão achar mais tarde. Mas igual, elas vão ser, aqui eu vou encontrar dois valores que não são números reais e que se eu somar, vai dar o resultado certinho. O que a gente tinha achado para soma? Para soma era menos b sobre a. Então, era menos 2 sobre 1 menos 2. E o produto era c sobre a. Era é bom, né? Continua sendo. Olha lá, ó. Ninguém tá enxergando nada. A soma tinha dado menos 2 e o produto 2 sobre 1, que dá 2, tá? Então, esses números que vocês não vão encontrar agora, mas vão encontrar mais tarde, de fato, se vocês somarem, vai dar essas raízes, vai dar menos 2,
e o produto vai dar 2. Tá, gente? Então, não deu o número real. Eu só me lembrei, porque caso vocês queiram, digo, eu vou fazer. Digo, a professora enlouqueceu, nem deu raiz, tá? Mas igual, essas raízes que não são reais, se eu somar essas duas raízes, vai me dar menos 2. E se eu fizer o produto entre elas, vai dar 2. Certo? Então, era só para comentar aí o que a gente fez no finalzinho. Não, foi lá, na verdade, foi no começo, né, do outro vídeo, tá? Então, só para comentar esse detalhe, certo? Então, se eu pedisse para vocês aqui quem são essas raízes, vocês iam me dizer, não tem raiz real, mas vocês podem me dizer qual é a soma e qual é o produto. Não importa se essas raízes não são reais ou não, se vocês não conseguiram fazer, como de fato paramos ali, tá? Mas vocês podem me informar quanto dá a soma entre elas e quanto dá o produto entre elas. Beleza? Então tá. Então, vídeo de hoje, vídeo, como disse a Yasmin, né? Yasmin, eu quero vídeo. Então tá aí, vídeo. A gente vai continuar e nós vamos ver que... Vamos ver agora o que nós vamos ver. Se eu der para vocês, ó, a soma das raízes de uma equação de segundo grau vale 5 e o produto vale 10. Escrevam essa equação de segundo grau. Ih, lasqueira! Aí sim. Aí vocês são obrigados a saber a fórmula, né? Porque, quer dizer, mais ou menos. Porque vai ter agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente chega, então, nesta fórmula. A professora deu soma e deu produto. E eu tô pedindo a equação. Até agora eu tava dando a equação, é sempre dada a equação. Agora vocês é que vão ter que me dar a equação. Então, bora comigo. Bora não, vem comigo. Bora não, vem. Pessoal, eu peguei aqui um exemplo, porque não me lembrei, teve um videozinho que a gente trabalhou aí com Bhaskara, e eu tava resolvendo com vocês uma equação e eu me lembrei, não é essa que eu vou dar agora, porque eu não me lembro, nem olhei o vídeo de novo, mas eu me lembro que eu cheguei no finalzinho lá, eu cheguei na equação, então faz de conta que é essa aqui. 25x² mais 50x mais 100 igual a 0. Tá? Faz de conta que é essa. Não era essa, eram números bem maiores do que este, tá? E eu pedia, né? Resolva, encontre as raízes, tá? Para encontrar raízes, tem que fazer Bhaskara, porque ela é completa. Beleza. Porém, tem o seguinte. Se vocês fizerem Bhaskara com esses valores, vocês vão trabalhar com números grandes, não é? Olha só aqui, ó. B ao quadrado, se eu vou fazer 50 elevado ao quadrado, vai dar um número grande. Então, o que que a prof, qual foi a dica que a prof deu para vocês que vocês poderiam fazer? Lembram da dica? A dica era a seguinte, hoje não é o cachorro, mas é o celular. A dica era a seguinte, vocês vão olhar para o A de vocês, tá? E se de repente todos os coeficientes forem divisíveis pelo A de vocês, vocês vão simplificar toda a equação. Como é uma igualdade, tem que simplificar dos dois lados da igualdade, tá? Porque é uma igualdade. Então, olha lá, ó. Ah, sim! Todos os coeficientes são divisíveis por 25. Então, eu vou dividir para quê? Para eu trabalhar na Bhaskara com números menores. E é isso que eu vou fazer. Então, se eu dividir tudo por 25, vou dividir tudo por 25. Aí eu tenho que dividir pelos dois lados, porque vocês sabem que se é uma equação, é uma balança. Tudo que eu faço de um lado, tá legal essa minha balança, né?
Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro igual, porque senão não tem por que ser uma igualdade, né? Então, se eu vou dividir todo mundo aqui por 25, do outro lado também. Só que do outro lado não tem problema, porque o outro lado é zero. E zero dividido por 25 continua sendo zero, né? Zero dividido por qualquer número vai dar zero mesmo. Então, 25 dividido por 25 vai dar 1, vai ficar x ao quadrado. 50 dividido por 25 vai dar 2. E 100 dividido por 25 vai me dar 4. Então, vejam que já diminuiu bastante os números. Mais 4 igual a 0. Do outro lado, eu dividi também, tá? E aí, vocês vão aplicar Bhaskara e vão ver que os números vão dar bem menores. Aí, alguém pergunta, mas eu sou obrigado a fazer isso? Não, tu não é obrigado. Mas se quiser passar trabalho na Bhaskara fazendo 50 ao quadrado, tudo bem, cada um. Eu não passaria esse trabalho. Então, primeiro a gente tem que ser esperto, ver se dá para dividir tudo para trabalhar com números menores, ok? Tá, a gente não vai fazer aqui porque não é isso que nos interessa. Eu só queria lembrá-los de qual foi a técnica que a gente fez aqui. Dividiu por A ambos os lados da igualdade, certo? Tá. Por que eu lembrei disso? Porque agora nós vamos pegar aqui ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Equação do segundo grau, completa, bonitinha. Deixa eu me arrumar. Equação do segundo grau, completa, bonitinha. Tá. Vou utilizar o que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu dividir todos os meus coeficientes por A, né? Se eu dividir todos os coeficientes por A, como é que eu vou ficar? Se eu dividir todos os meus coeficientes por A, eu tô vendo aqui uma cor diferente, que esse aqui já tá. Eu vou dividir tudo por A, tá? Então, divide por A, divide por A, divide por A e divide por A. Claro que lá vai ficar zero. Quando eu dividir por A, por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão enxergar uma coisa bem legal agora. Quando eu dividir por A, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar x ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar o quê? Mais b sobre A de x, mais c sobre A igual a zero. Olha o que aconteceu aqui de interessante. Aqui eu achei b sobre A. E aqui eu achei c sobre A. Isso aí tem alguma coisa a ver com o quê? Com a fórmula da soma e do produto das raízes que a gente viu no vídeo anterior. Qual era a fórmula? Inclusive, a gente demonstrou essa fórmula. Qual era a fórmula da soma? Menos b sobre A. Qual era a fórmula do produto? C sobre A. E eles apareceram aqui, ó, na nossa equação. Bem interessante, né? Apareceram aqui na equação. Ah, mas aqui não é menos, prof. Aqui não é menos, aqui é mais. Mas a soma ali é menos, né? Então, na verdade, a gente vai substituir isso aí. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, então, eu só vou substituir. O que é B sobre A? É a soma. Então, como é que vai ficar, na verdade, a minha equação? Ela vai ficar x ao quadrado. Aqui é mais, mas aqui... Então, eu vou somar com B sobre A, que é a soma. Então, é menos quem? Menos a soma acompanhada de x, mais C sobre A, quem é? É o produto. Mais o produto igual a zero. Então, esta aqui, gente, é a minha equação do segundo grau.
Então, na verdade, o que a gente descobriu aqui com tudo isso? Que o B, que é o termo do meio, na verdade, ele simboliza a soma das raízes. E o C, que é o termo independente, ele simboliza quem? O produto entre as raízes. Bem legal isso, né? Então, para que serve isso, prof? Serve para que se eu der para vocês, como eu falei, ficou tão bonitinho isso aqui que eu já nem quero apagar. Deixa eu botar aqui para esse lado. Como eu falei para vocês, se eu der para vocês, vou dividir aqui. Ai, mas eu tô toda hora trocando de... Se eu der para vocês que a soma das raízes é 2 e o produto das raízes é 10, tá? Se eu disser o seguinte para vocês, encontre a equação do segundo grau, sabendo que a soma das raízes é 2 e o produto entre elas é 10. Que equação é essa? Tá aqui, ó. É só colocar aqui. Então, como vai ser a minha equação aonde a soma é 2 e o produto é 10? Vai ficar x ao quadrado. Aqui sempre vai ser menos a soma, né? Porque eu tô somando ali a soma, então eu tô subtraindo, na verdade, menos a soma. Então, menos 2x mais o produto, que é 10. Aqui pode ser menos também, né, gente? Se o produto fosse menos 5, aqui ficaria menos 5. É só aqui que vocês têm que cuidar, que é sempre o oposto da soma, né? Sempre o oposto aí. Porque lá era menos B na fórmula, né? Na fórmula da soma era menos B, então eu tô somando com menos B. Então, a soma ali vai dar negativo. Então, esta é a minha equação. Mas para isso, o exercício tem que dar para vocês quanto é a soma e quanto é o produto. Aí é bem fácil a gente encontrar as raízes. Ah, então quer dizer que eu também posso encontrar se de repente, se tu me dá a equação do segundo grau, mas daí vocês vão ter que fazer, aí é meio chatinho, porque daí vocês vão ter que fazer um outro artifício. Mas então, por enquanto, a gente fica assim, dada a equação do segundo grau, se eu der a equação do segundo grau, para resolver, se eu pedir, eu quero as raízes, aplica Bhaskara ou aqueles outros métodos, né, quando as equações são incompletas, para resolver. Se eu peço, dou a equação do segundo grau e peço qual é a soma e qual é o produto, aí vocês têm duas opções. Ou vocês resolvem, acham as raízes, façam a soma, façam o produto. Ou então, aplica direto a soma, as fórmulas, né? Não botei aqui, da soma e do produto. Agora, se eu der para vocês a soma e o produto e pedir a equação, aí vocês têm que saber de onde é que surgiu isso, tá? Então, vamos ver outro exemplo. Definitivamente esse aqui não tá legal. Se eu der para vocês, eu não queria apagar aqui, mas agora eu vou apagar. Se eu der para vocês que a soma piorou, meu Deus. Se eu der para vocês que a soma é menos 3 e o produto é menos 5. Soma é menos 3 entre as raízes e o produto é menos 5. Como que eu escrevo essa equação de segundo grau? Quem é ela? Muito simples. Vai ficar x ao quadrado, porque é sempre ela vai estar sempre na forma mais reduzida, né? Porque de repente o A pode não ser 1, mas aqui ela é a mais reduzida possível, porque eu já simplifiquei pelo coeficiente A, tá? Por isso que ela vai dar sempre reduzida. Então, x ao quadrado menos a soma
Então, menos 3, mais 3. Mais 3 o quê? X, mais o produto. Só que o produto é menos 5. Então, mais menos 5 vai me dar menos 5, né? Não muda nada. Menos 5 igual a 0. Então, esta aqui é a minha equação do segundo grau, dada a soma e o produto das raízes. E eu tô olhando aqui para ver se eu não me... se tem mais alguma coisa para falar. Então, pessoal, vídeo de hoje, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que através da soma e do produto, eu posso encontrar também a equação do segundo grau, certo? Por esta fórmula aqui que a gente também, na verdade, a gente também desenvolveu, né? Para saber de onde é que saiu esse S, de onde é que saiu esse P, da onde, no momento que eu simplificar tudo pelo coeficiente A. Então, essa aqui é uma outra formulazinha, certo? Te inscreve lá no canal, que não se inscreveu ainda? Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve lá no canal, dá o teu joinha e fica bem esperto aí nas aulas, tá? Grande beijo, até a próxima